Helena, por que você ainda não foi embora? Já havia se passado uma semana desde o divórcio, mas a situação continuava bizarra. Ex-sogra e ex-nora ainda se sentavam à mesma mesa, na mesma casa. A pergunta da minha sogra era talvez totalmente esperada. Por que a nora divorciada ainda estava naquela casa? Mas eu esperei uma semana inteira exatamente por essas palavras. Nos últimos 5 anos, eu vivi constantemente de cabeça baixa. Me perdoe, Dona Teresa. Desculpe, Dona Teresa, era só isso que eu repetia. E então, sendo essa mulher, eu respondi. Porque esta é a minha casa. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala de jantar. O que você está dizendo? Esta casa é nossa. Não, Dona Teresa, esta casa está no meu nome. Nesse momento, o rosto da minha ex-sogra ficou branco como cera. Diego também largou o garfo e ficou me encarando. Eu a comprei antes mesmo de nos casarmos. A sogra baixou a faca. Heleninha, acho que você está fazendo alguma confusão. Quem está fazendo confusão aqui é a senhora, Dona Teresa. Nos últimos 5 anos, eu nunca havia falado com ela nesse tom. Mas eles não sabiam da verdade escondida no canto da sala de estar e do meu plano impecável, que passei 2 anos preparando. Olá, meu nome é Helena Pereira. A história que vou contar a vocês hoje é sobre as 2 semanas mais importantes da minha vida. Tudo começou em um jantar perfeitamente comum em outubro de 2024, na sala de estar da nossa casa em um condomínio de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo. Os raios do sol poente, que entravam pelo pé direito duplo e pelas janelas amplas, ainda aqueciam o ambiente. A luz se fragmentava e brilhava no chão, revestido com mármore italiano. No jardim, os ipês que eu mesma havia plantado exibiam suas cores vibrantes de primavera. As flores amarelas e roxas, tremulando ao vento quente, criavam uma pintura incrivelmente bela. Lembrei-me de quando vi esta casa pela primeira vez. Foi há 3 anos, quando eu, me preparando para o casamento, procurava imóveis sozinha. O corretor na época afirmou com convicção que aquele era o lugar ideal para recém-casados. Um sobrado em um terreno de 2.000 metros quadrados com um grande jardim e garagem. Helena, sente-se para jantar, disse meu ex-marido Diego, acomodando-se à mesa. Aos 42 anos, ele ainda tinha uma aparência muito bem cuidada, com 1,78 de altura, um corpo moderadamente atlético e o cabelo bem cortado e penteado para o lado. Ele passava a imagem de um homem de muito sucesso. O seu cartão de visitas, com o cargo de CEO de startup, era sempre entregue com um orgulho especial. Trouxe o último prato da cozinha e me sentei no meu lugar. O jantar de hoje era caldo verde, um escondidinho de carne seca e farofa, tudo feito por mim. Minha sogra, como de costume, sentava-se à cabeceira da mesa. Dona Teresa, uma mulher na casa dos 70 anos, tinha, como sempre, uma expressão severa. Os cabelos grisalhos, meticulosamente presos em um coque. Usava um cardigan bege austero. Sua aparência exigia respeito. Mas havia algo muito estranho em tudo aquilo. Afinal, uma semana atrás, nós havíamos nos divorciado, assinado os papéis, recebido a averbação e concordado em seguir cada um seu caminho. Mas eu ainda estava naquela casa. E Diego e a mãe dele também. Como se nada tivesse acontecido. Nós jantávamos juntos todas as noites. Uma situação estranha, para dizer o mínimo, mas eu tinha meus próprios motivos para isso. Sobre a mesa, a luz caía suavemente. Era um lustre pendente que eu mesma havia escolhido logo que nos casamos. A luz amarela e quente iluminava a comida com delicadeza. Sob essa luz, nós 3 estávamos sentados, cada um imerso em seus próprios pensamentos. O caldo verde tá meio salgado, murmurou Diego, depois de provar uma colherada da sopa. Um comentário casual jogado como quem não quer nada. Me desculpe. Por força do hábito, abaixei a cabeça. Em 5 anos, tornou-se um hábito ouvir críticas, pedir desculpas e prometer que na próxima vez faria melhor. Era tudo o que eu havia aprendido no meu papel de esposa. Dona Teresa, com o rosto impenetrável, comia o escondidinho. Ela sempre comia com muita elegância. Às vezes me olhava de soslaio, mas não dizia nada. Esse silêncio pesava ainda mais, como a calmaria antes da tempestade. Pela janela, nas casas vizinhas, as luzes se acendiam uma após a outra. A paisagem pacífica de um condomínio fechado de alto padrão, uma casa perfeita, que causaria inveja a qualquer um, e uma família perfeita. Mas eu sabia muito bem que tudo isso era apenas uma fachada. A propósito, Helena, a sogra falou de repente. Ela largou os talheres e me olhou fixamente. Por que você ainda não foi embora? Uma pergunta curta e direta, dita num tom afiado como uma faca.
Minha mão com a colher parou no ar. Levantei a cabeça lentamente e encontrei seu olhar espinhoso. Nele lia-se perplexidade e irritação. Como quem diz, o que uma nora divorciada perdeu nesta casa? Uma pergunta bastante razoável, porque esta é a minha casa, respondi. Minha voz estava calma. Eu até sorria levemente, como se estivesse falando sobre o clima. No mesmo instante, o silêncio reinou na mesa. Diego largou a colher e olhou para mim. Suas sobrancelhas subiram ligeiramente. Havia uma clara confusão em seu rosto. A expressão da minha sogra também mudou de forma imperceptível. Algo estava errado. O que você está dizendo, Helena? Esta casa nós. Não, eu a interrompi, ainda sorrindo. Em 5 anos, eu nunca havia ousado interromper nem ela nem Diego. Esta casa está no meu nome. Eu a comprei antes de nos casarmos. Nesse momento, meu olhar caiu sobre um pequeno cofre no canto da sala. Preto, digital, pequeno, com uns 30 centímetros de altura. Mas dentro dele estava guardada toda a verdade. A escritura do imóvel, os contratos e todas as provas que eu vinha reunindo discretamente nos últimos 5 anos. Na verdade, esse cofre estava ali desde que nos mudamos, mas ninguém nunca prestou atenção nele. Provavelmente achavam que era apenas um objeto de decoração, que era exatamente o que eu queria. Diego deu uma risada nervosa. Havia perplexidade em sua voz. Mas nós moramos aqui juntos. Já que nos divorciamos, você deveria ir embora. Quem precisa ir embora é outra pessoa. Peguei uma colherada do caldo verde e realmente estava salgado, mas não pedi mais desculpas. Aquele salgado pareceu até agradável ao meu paladar. A sogra pousou os talheres. As pontas dos seus dedos tremiam levemente. Helena, acho que você entendeu alguma coisa errado. Quem entendeu errado aqui foi a senhora, Dona Teresa, eu disse calmamente. Em todos esses 5 anos, eu nunca tinha falado com ela daquele jeito. Sempre era apenas sim, Dona Teresa. Desculpe, Dona Teresa. O relógio bateu 19h. Na sala, ouvia-se apenas o tic-tac monótono do ponteiro dos segundos do grande relógio de parede. Naquela noite, eles soavam particularmente altos. O jantar terminou ali. Diego foi assistir TV na sala, e a sogra foi para o quarto dela bem mais cedo do que o normal. Aparentemente, minhas palavras a chocaram. Terminei de lavar a louça e fui para o escritório, o lugar mais silencioso da casa. Lá, entre os livros de uma das prateleiras, havia um pequeno esconderijo. Tirei um caderno fino de lá, meu diário dos últimos 2 anos, ou melhor, meu plano. Dia 1, 14 dias após o divórcio oficial, dizia a anotação na última página. Hoje era o primeiro desses dias. Fechei o caderno e olhei pela janela. No jardim, imerso na escuridão, as luzes iluminavam fracamente as árvores. Os galhos, balançando ao vento, lançavam sombras bizarras. Logo tudo acabaria, ou melhor, minha verdadeira vida começaria. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal. Às 6h da manhã, tomei banho e escolhi no armário minha blusa azul marinho mais formal e uma saia lápis cinza. Hoje eu me encontraria com Sabrina, minha melhor amiga e a única pessoa que sabia de todo o plano. Olhei meu reflexo no espelho. Uma mulher de 41 anos, mas eu ainda parecia jovem. Graças aos exercícios regulares, consegui manter a forma. Apenas as pequenas rugas ao redor dos olhos denunciavam os últimos 5 anos. Aonde você vai? Perguntou Diego, quando eu estava calçando os sapatos no hall de entrada. Ele também parecia ter levantado mais cedo. Encontrar uma amiga. Que horas você volta? Acho que tarde. Peguei minha bolsa e abri a porta. O ar da manhã tocou meu rosto com frescor. A brisa da manhã no condomínio. Ao olhar para trás, vi que Diego me olhava com uma expressão complexa, como se ainda não conseguisse digerir minhas palavras de ontem. Bom, já vou. Despedi-me com minha voz normal, mas no fundo sabia. Aquela era a minha última manhã comum. Ao sair do metrô na estação Consolação, mergulhei na multidão barulhenta. Eram 11h da manhã, dia de semana, e a Avenida Paulista estava lotada. Trabalhadores de escritório, estudantes, turistas todos apressados com seus afazeres. Antes de me encontrar com a Sabrina, decidi passar em um shopping. Algo havia me ocorrido. Ontem, Diego estava com uma camisa nova e pensei se ele não tinha ido fazer compras sem o meu conhecimento. Ao entrar no shopping JK Iguatemi, vi-me em um mundo de luxo e luzes brilhantes. Boutiques da Chanel, Hermès, Gucci competiam em elegância. Geralmente eu passava reto,
mas hoje minhas pernas pareciam me levar para frente. Subindo na escada rolante para o segundo andar, vi umas costas conhecidas. Altura 1, 78, ombros largos, pescoço longo. Era o Diego. Meu coração disparou. Ao lado dele estava uma mulher jovem, cabelos longos jogados sobre um ombro, salto alto, andar elegante. Ela parecia ter uns 30 anos, cerca de 1,65 de altura, com uma figura excelente. Escondi-me rapidamente atrás de uma pilastra. Meu coração batia freneticamente, mas minha mente, pelo contrário, tornou-se fria e clara. Eles pararam na vitrine da Tiffany. Amor, o que acha deste? Perguntou Diego à mulher, apontando para um colar na vitrine. Muito lindo, mas deve ser muito caro, respondeu ela, com uma voz um pouco insegura, mas muito doce e agradável. O gosto típico do Diego. Que diferença faz o preço? É para minha mulher, disse Diego sorrindo e chamou a vendedora para pegar a joia. Peguei meu celular e comecei a gravar um vídeo. Minhas mãos tremiam, mas a câmera focou claramente os dois. Esta peça custa 80 mil reais, disse a vendedora, colocando o colar no pescoço da mulher. Um design elegante em ouro branco com pequenos diamantes. Ficou perfeito em você. Vou levar, disse Diego, pegando o cartão de crédito. Eu conhecia aquele cartão. O limite era de 150 mil reais. Mas era estranho. Eu sabia que a empresa dele estava passando por dificuldades financeiras. Assim que o pagamento foi aprovado, a mulher envolveu o pescoço de Diego com os braços e o beijou bem no meio do shopping, na frente de todos. Meu dedo apertou o botão de parar. Era o suficiente. Afastei-me silenciosamente. Minhas pernas estavam bambas, mas em minha alma, curiosamente, havia calma, até leveza. Finalmente eu tinha provas irrefutáveis. Desci de elevador até o café no térreo. Cheguei 10 minutos adiantada, mas Sabrina já estava lá. Oi, Lê. Quanto tempo? Cumprimentou-me Sabrina alegremente. Aos 39 anos, ela era um ano mais nova que eu, mas éramos amigas desde a faculdade. Com 1,60 de altura e cabelo curto. Sempre em um terninho impecável, ela era uma advogada de divórcios muito requisitada em um famoso escritório de advocacia. Desculpe o atraso. Imagina, acabei de chegar também. Sentei-me de frente para ela e tirei o celular da bolsa. Olha isso. Entreguei a ela o telefone com o vídeo recém-gravado. O rosto de Sabrina ficou sério. Ela assistiu a gravação com atenção e assentiu. Prova perfeita. Hora, local, rostos, tudo nítido. Isso é suficiente para o golpe final. Mais do que isso, o divórcio já saiu. Mas para uma revisão de partilha de bens ou uma ação por danos morais, isso será uma arma poderosa, disse Sabrina tomando um gole de café. A voz dela, como sempre, era calma e lógica. Mas Lê, de onde o Diego tirou esse dinheiro? Você me disse que a empresa dele estava mal das pernas. Exatamente. Essa pergunta também me atormentava. Acho que ele se meteu com agiotas. Agiotas? As sobrancelhas de Sabrina subiram. Ultimamente, ele recebia muitas ligações de números desconhecidos. E há alguns dias, uns homens de terno foram ao escritório dele. Então ele tem essas dívidas. Parece que sim. Ficamos em silêncio por um momento. No café tocava um jazz suave. Nas mesas vizinhas, casais apaixonados conversavam docemente. Helena, agora as coisas vão começar de verdade, disse Sabrina. Sim, não há mais motivos para aguentar. Tirei o envelope pardo da bolsa e o entreguei a ela. Guarde isso no cofre do seu escritório. O que é? Uma cópia da escritura da casa. Documentos que provam meus bens adquiridos antes do casamento e toda a contabilidade dos últimos 5 anos. Sabrina pegou o envelope e assentiu. Pode deixar. Estará em um lugar seguro. E mais uma coisa, prepare hoje mesmo a notificação de despejo. Para quem? Para a mãe dele e pro Diego. Os dois. Os olhos de Sabrina se arregalaram levemente. Os dois? Sim. Dê a eles 48 horas para sair. Lê, tem certeza? Não vai se arrepender? Coloquei a xícara na mesa e olhei Sabrina bem nos olhos. Sá, você sabe o que eu fiz nos últimos 5 anos. Acordava todo dia às 6 da manhã, preparava a marmita dele, lavava, passava, limpava, agradava a sogra e ao mesmo tempo gerenciava sozinha todos os meus ativos. Investi em imóveis, operava na bolsa de valores. Minha voz foi ficando mais firme e eles achavam que eu era idiota, que eu não sabia de onde vinha o dinheiro e que eu simplesmente tive sorte com a casa. Sabrina chegou a hora de mostrar a eles a verdade. Ao sair do café, verifiquei o celular mais uma vez. O vídeo estava salvo.
Os rostos de Diego e daquela mulher estavam nítidos. No Uber, a caminho de casa, fiquei olhando pela janela. As ruas movimentadas de São Paulo passavam rapidamente, todos com pressa, vivendo suas próprias vidas. Provavelmente não havia ninguém ali que, como eu, nutrisse um plano secreto há anos. Cheguei ao nosso condomínio em Alphaville às 3 da tarde. O carro do Diego estava na garagem, o que significava que ele já tinha voltado. Ao abrir a porta, ouvi risadas vindo da sala. Diego e a mãe assistiam TV e conversavam sobre algo, pareciam em paz. Cheguei, eu disse. Diego olhou para trás. Voltou cedo, já se encontrou com ela? Sim. Joguei a bolsa no sofá e fui para a cozinha. Precisava preparar o jantar, mas no fundo eu sabia. Era a última vez. O último jantar, a última louça lavada, a última submissão. A partir de amanhã, tudo mudaria. E o vídeo no meu celular seria o início dessas mudanças. E a notificação de despejo que a Sabrina estava preparando consolidaria tudo de vez. Ao tirar os ingredientes da geladeira, eu sorri. Pela primeira vez em 5 anos, era um sorriso verdadeiro. Naquela noite, o jantar ocorreu em um silêncio maior do que o normal. Diego não tirava os olhos do celular. E minha sogra me olhava com uma frequência incomum, com suspeita. Helena, aonde você foi hoje? Perguntou ela de repente. Fui a São Paulo, encontrar uma amiga. Onde em São Paulo? Na região da Faria Lima. Comprou alguma coisa no shopping? As perguntas vinham uma após a outra. Normalmente, meus assuntos não a interessavam. Não, só olhei. Respondi secamente e continuei a comer. O olhar dela não era nada amigável. Quando eu estava lavando a louça após o jantar, ouvi os passos da minha sogra atrás de mim, mais pesados do que o normal. Helena. Sim, dona Teresa. Precisamos conversar. A sogra sentou-se à mesa da cozinha. Seu rosto estava sério, os lábios cerrados. Sobre o que você disse ontem. Que essa casa é sua. Sim. Pare de falar bobagem. Esta casa foi comprada pelo Diego quando vocês se casaram. De onde você teria tanto dinheiro, dona Teresa? Você é só uma dona de casa. De onde tirou o dinheiro? Essa casa foi comprada com o dinheiro que o Diego ganhou. Parei de lavar a louça e olhei para ela. Havia uma certeza inabalável em seus olhos. Ela não fazia ideia de como eu tinha vivido os últimos 5 anos. Dona Teresa, esta casa realmente está no meu nome. Então prove. Onde estão os documentos da casa? Traga-os aqui. A sogra levantou-se e foi para a sala de estar. Hesitei por um momento, mas agora não fazia sentido esconder nada. Pelo contrário, era a hora de mostrar tudo. Fui até o escritório e abri o cofre. Digitei a senha e a porta se abriu com um clique eletrônico suave. Dentro, os documentos estavam cuidadosamente organizados. Peguei a escritura do imóvel e fui para a sala. Minha sogra estava sentada no sofá com os braços cruzados. Diego também desligou a TV e olhava na nossa direção. Aqui está, eu disse calmamente, colocando o documento sobre a mesa de centro. A sogra o pegou, colocou os óculos e começou a ler atentamente. No começo, seu rosto estava impenetrável, mas gradualmente começou a mudar. O que é isso? A escritura do imóvel. Proprietária. Helena Pereira. Sim. Data de aquisição. Agosto de 2021, 3 meses antes do casamento. As mãos da sogra começaram a tremer. Diego também se levantou e espiou o documento. Helena, isso é verdade? A voz de Diego carregava perplexidade. Claro que é verdade. Voltei ao escritório e trouxe mais papéis. Contrato de reforma, notas fiscais da compra de eletrodomésticos, comprovantes de pagamento do condomínio e impostos. Vejam isso também. Espalhei os documentos sobre a mesa. Em todos os contratos, no campo contratante, constava meu nome, Helena Pereira, e os pagamentos saíam da minha conta. A sogra forreva os papéis, seu rosto petrificando. Reforma R$500.000. Eletrodomésticos R$150.000. Paisagismo R$80.000. Em todos os recibos havia o mesmo nome da pagadora. Dona Teresa, nos últimos 5 anos, todas as contas da casa, condomínio, IPTU e despesas de manutenção foram pagas por mim. E o Diego, o que ele fazia então? A voz da sogra falhou. Ele estava ocupado gerenciando a empresa, por isso assumi todas as despesas da casa. Diego desabou no sofá. Seu rosto estava branco como giz. Helena, então foi você. Você comprou a casa? Sim. Com a herança que meu pai me deixou antes de casarmos. Herança? Perguntou a sogra. Ríspida? Sim.
o que ele me deixou depois que faleceu. Na verdade, isso era apenas parte da verdade. A realidade era muito mais complexa. Então, tudo o que sabíamos até agora, vocês estavam enganados. A sogra de repente pulou do sofá. Não! Isso não pode ser verdade. Eu vivi nesta casa por 5 anos. E de repente descubro que ela é de outra pessoa. A voz dela falhou, quase gritando. Ela nunca foi de outra pessoa. Ela sempre foi minha. E o que nós somos, então? Inquilinos de graça. Se preferir assim, Dona Teresa. Não pode ser, ela gritou. Eu nunca a tinha visto gritar daquele jeito. Helena, não importa quantos papéis você mostre, isso não muda nada. Esta casa nosso filho comprou para o casamento. Pelos documentos, ela é minha. Documentos não são tudo. Nós moramos aqui por 5 anos. No início, a fúria dela me desestabilizou. Mas depois eu entendi. Era difícil para ela aceitar que tudo no que acreditava era uma mentira. Dona Teresa, acalme-se. Me acalmar? Como posso me acalmar? Diego agarrou o braço dela. Mãe, senta, por favor. Como isso é possível? A Nora é a dona da casa. Fui tranquilamente ao escritório e trouxe o último documento. O contrato de gestão de fundos. Vejam isso também. Ao ver o documento sobre a mesa, o rosto da sogra mudou mais uma vez. Um contrato de trust. Sim, não só esta casa, mas outros imóveis meus estão em um fundo de gestão patrimonial. Outros imóveis? Perguntou Diego com a voz trêmula. 2 apartamentos comerciais na Faria Lima e uma cobertura no Itaim Bibi. O silêncio tomou conta da sala. Ouvia-se apenas o tic-tac do relógio. Então, isso quer dizer que você, sim. E a partir de amanhã não poderemos mais morar juntos nesta casa. Os olhos da sogra se arregalaram. O que você está dizendo? Vocês vão receber uma notificação de despejo extrajudicial. Peço que desocupem o imóvel em 48 horas. O quê? A voz da sogra tremia. Helena, isso é uma brincadeira? Perguntou Diego, alarmado. Não, é verdade. Peguei meu celular e mostrei a eles a mensagem da Sabrina. A notificação está pronta. Entrego amanhã de manhã. A sogra olhou para o celular e de repente começou a rir. Mas era um riso assustador. Ótimo. Simplesmente excelente. Helena, eu não esperava isso de você. Ela jogou os documentos na mesa, mas não se iluda. Isso não vai acabar assim tão fácil. O que a senhora quer dizer? Essa casa é sua? Diz você? Perfeito. Eu vou contar para toda a família. O olhar dela ficou gélido. Vou contar que tipo de nora você é. Como você trata a sua sogra. Dona Teresa. Vou contar para os vizinhos, no condomínio e no trabalho do Diego. A sogra pegou o celular. Vou ligar agora mesmo para todas as minhas amigas e contar como a nora está jogando a sogra no meio da rua. Fiquei observando em silêncio. Eu já esperava essa reação. Faça como achar melhor. Ela claramente ficou desconcertada. Não esperava que eu ficasse tão calma. E você vai se arrepender. Não tenho do que me arrepender. Comecei a recolher os documentos. Amanhã de manhã receberão a notificação. Um documento oficial com validade legal. A sogra não disse mais nada. Diego também ficou calado. Peguei os documentos e fui para o escritório. Pelas costas, ouvi o murmúrio baixo dela. Isso não pode estar acontecendo. Mas não olhei para trás. As cartas estavam na mesa. Ao guardar os papéis no cofre, pensei que amanhã começaria uma verdadeira guerra. Mas eu estava pronta para ela. 2 anos de preparação estavam prestes a dar frutos. Naquela noite, mal consegui dormir. Peguei no sono quase de manhã, depois das 3, mas às 6:00, como um despertador, abri os olhos. Ao verificar o celular, vi mais de 30 mensagens no WhatsApp. A maioria de parentes do Diego. Heleninha, sua sogra está falando um absurdo. É verdade isso? Tia Teresa disse que você está expulsando ela de casa. Helena, o que você está fazendo? Pensa bem. Eu li as mensagens e meu coração se apertava. Pelo visto, a sogra passou a madrugada ligando para os parentes. Mas o choque maior foi o grupo do condomínio. Eu havia sido adicionada a um grupo chamado Mães do Alphaville. Ontem, às 23:00, minha sogra havia deixado uma mensagem lá. Minha nora de repente declarou que a casa é dela e está me expulsando. Eu, a sogra dela. Moramos juntas por 5 anos e depois do divórcio ela faz isso. A juventude de hoje não tem respeito pelos mais velhos. Abaixo da postagem já havia uma enxurrada de comentários. Meu Deus, que tipo de nora é essa? A juventude de hoje perdeu a noção. Expulsar a sogra. Não tem coração.
Meus dedos tremiam. Passei 5 anos cumprimentando essas vizinhas, dando presentes em datas festivas. E agora elas me condenavam sem ouvir minha versão. No banheiro, eu lavava o rosto. E meu reflexo no espelho parecia patético. As rugas ao redor dos olhos pareciam mais fundas. O rosto inchado da noite, mal dormida. Do andar de baixo veio a voz da minha sogra. Ela estava novamente ao telefone com alguém. Sim, imagina só, sustentamos ela por 5 anos. E agora ela acha que é dona de tudo. A voz dela estava mais alta que o normal. Estava alterada, ainda por cima, não conseguiu nem me dar um neto e olha a arrogância, uma parasita. Eu estava parada na escada, ouvindo. Meu coração se encolheu de dor. A infertilidade era a minha maior ferida. Essa casa, na verdade, o nosso filho comprou. Só botaram no nome dela, sabe como é, por causa de imposto de renda. Era mentira. Mas ela aparentemente queria acreditar naquilo. Quando desci para a cozinha, ela tinha desligado o telefone. Ao me ver, soltou friamente. Vai fazer o café da manhã? Aproveita, é a última vez. A partir de amanhã não precisa mais fingir. Eu não respondi nada e ela acrescentou com ainda mais veneno. 5 anos a gente te carregou nas costas e agora você é a dona. Chega a ser cômico. Dona Teresa, fique quieta. No que você tem razão. Ela abriu a geladeira com força. Não conseguiu nem parir uma criança. E vem cheia de pose. Ao ouvir essas palavras, minhas pernas fraquejaram. Apoiei-me na pia para não cair. Você sabe o quanto o Diego sofreu com você? Todos os amigos dele já têm filhos. E ele? A voz dela ia ficando cada vez mais áspera. E depois de tudo isso, você diz que a casa é sua. Uma casa é o quê? Só paredes. É o lugar onde se constrói uma família. E você construiu uma família? Eu, de cabeça baixa, estava quebrando os ovos. Minhas mãos tremiam tanto que a casca caiu na frigideira. Faz isso direito! Não consegue nem quebrar um ovo! Ela gritou. Desculpe. O quê? Me desculpe. Um fardo. É isso que você é. Apenas um fardo. Nesse momento, o celular no meu bolso vibrou. O gravador de voz continuava funcionando. Eu o havia ligado ontem à noite. Diego saiu para trabalhar às 8h da manhã, mais cedo que o normal. Ele nem sequer olhou na minha direção. A sogra passou o dia todo pendurada no telefone. Parecia que ela tinha ligado não só para a família e para os vizinhos, mas até para os colegas de trabalho do Diego. Sim, sim. Nossa nora mudou de repente. Depois do divórcio, resolveu expulsar a sogra. Por volta das 10h, Sabrina ligou. Lê, tô chegando com a notificação, mas tem uma multidão na porta da sua casa. Uma multidão? Parece que são os vizinhos. Acho que sua sogra chamou o pessoal. Olhei pela janela. E, de fato, havia várias pessoas no jardim da frente. Todas com rostos sérios, conversando entre si. Pode entrar, Sá. Ok. A campainha tocou. A sogra foi atender. Bom dia, dona Teresa. Sou a advogada da Helena. Ouvi a voz educada da Sabrina. Advogada? Ela ainda contratou advogada? A voz da sogra misturava surpresa e raiva. Trouxe a notificação extrajudicial de desocupação. Notificação de desocupação? O burburinho lá fora aumentou. Desci para a sala para encontrar Sabrina. Ela usava um terninho preto impecável e segurava uma pasta. Parecia ainda mais profissional do que o normal. Dona Teresa, preciso entregar estes documentos para a senhora e para o seu filho. Sabrina estendeu 2 envelopes. São esses os papéis com os quais você está nos expulsando? Perguntou a sogra, pegando os envelopes. É uma exigência legal de desocupação, fundamentada em normas jurídicas. Exigência legal. A proprietária legal deste imóvel é a SRAM Helena Pereira. Com a dissolução do matrimônio, cessa o direito de coabitação. Sendo assim, solicitamos que desocupem o imóvel num prazo de 48 horas. A sogra rasgou o envelope. Seu rosto começou a ficar vermelho púrpura. Então é assim que você quer jogar. Estamos agindo dentro da lei. Nesse momento, alguém no quintal gritou. Helena, vem aqui fora, vem conversar com a gente. Onde já se viu expulsar a sogra de casa? As vozes ficavam cada vez mais altas, mas eu estava calma. Eu havia me preparado para este momento. Sá, toca isso aqui também, por favor. Entreguei a ela um pendrive. O que tem aí? Ouça. Sabrina pegou seu notebook e inseriu o pendrive. Dos alto-falantes ecoou a voz da minha sogra. Não conseguiu nem parir uma criança. E olha a arrogância. Uma parasita. 5 anos a gente te carregou nas costas. Um fardo, é isso que você é. Apenas um fardo.
O rosto da sogra ficou branco como cera. Você, quando você gravou isso? De ontem à noite até hoje de manhã. O burburinho lá fora cessou. Todos podiam ouvir o que estava acontecendo dentro de casa. Sabrina pegou o notebook e foi até a porta. Ela cumprimentou os vizinhos educadamente. Bom dia. Sou a representante legal de Helena Pereira. Advogada. O que está acontecendo aqui? Perguntou uma das mulheres do condomínio. Gostaria de esclarecer os fatos reais deste caso. A voz de Sabrina era calma e clara. A senhora Helena Pereira é a proprietária legítima e exclusiva desta casa. É um bem adquirido com recursos próprios antes do casamento. Vocês receberam informações falsas. Como acabaram de comprovar pelo áudio, a ex-sogra submetia a minha cliente a humilhações e ofensas constantes. As expressões no rosto dos vizinhos começaram a mudar. Falou aquilo só porque ela não pode ter filhos. Parece que a gente não sabia da história toda. Então a casa sempre foi da Helena. A opinião pública começou a mudar ali mesmo, diante dos meus olhos. Sabrina continuou. Helena Pereira cuidou zelosamente da ex-sogra por 5 anos. Mas após o divórcio, as agressões verbais e a violação da dignidade humana se tornaram insuportáveis, forçando-a a tomar medidas legais. A sogra estava parada na soleira da porta, incapaz de pronunciar uma palavra. O áudio havia provado tudo. Solicitamos a desocupação do imóvel em 48 horas, concluiu Sabrina voltando para dentro de casa. As pessoas no quintal começaram a se dispersar. A sogra olhava atônita enquanto eles iam embora. Pela primeira vez em muito tempo, senti um alívio imenso. A verdade finalmente tinha vindo à tona. Por volta das 19 VL, Diego chegou, 2 horas mais tarde que o normal. Seu rosto, ao entrar em casa, era de pedra. Helena. A voz dele não era de sempre, estava grave e pesada. Nas mãos de Diego, sentado no sofá da sala, estava a notificação de despejo, completamente amassada. Você realmente vai fazer isso? Vou, respondi secamente. Não via motivo para longas explicações. 5 anos, Helena. 5 anos nós vivemos juntos, disse ele, jogando o documento na mesa. E você sabe como eu vivi esses 5 anos? Retruquei. Diego ficou em silêncio por um instante. A sogra não saía do quarto desde cedo. Pelo visto, o dia de hoje tinha sido um baque enorme para ela. Geralmente ouvia-se a TV ligada no quarto dela, mas hoje estava tudo silencioso. E o que vai acontecer com a empresa? Perguntou Diego de repente. Com a empresa? Com a minha startup. Você pode ficar com a casa, mas não pode encostar na minha empresa. Havia um fio de esperança desesperada em sua voz. Pensei por um segundo se já era a hora de contar a ele sobre isso. Diego, sobre a empresa, nós precisamos conversar. Sobre o quê? O fato é que essa empresa também. Fiz uma pausa, a expressão dele mudou. Não me diga que ela é uma subsidiária do seu fundo. Nesse momento, toda a cor sumiu do rosto de Diego. Ele olhava para mim com a boca aberta. Lembrei-me de 3 anos atrás, quando ele estava prestes a abrir o negócio. Helena, é tão difícil conseguir investidores. Ele estava desesperado na época. Chegava tarde todo dia, apenas suspirando. Eu ajudo, eu disse na época, mas ele apenas deu de ombros. De onde você vai tirar dinheiro? Você é dona de casa. Mas eu já tinha um plano. Naquela mesma época, criei o Fundo Renascimento para profissionalizar a gestão da herança do meu pai. E incluí a empresa do Diego na estrutura do fundo como uma empresa controlada. Consegui um investidor, eu disse a ele. Diego ficou nas nuvens de tanta alegria. Sério? Onde? Fundo Renascimento? Eles investem em startups? Na verdade, era o meu fundo, mas Diego não soube disso até o final. O contrato foi assinado por meio de um representante. Ele achava que era o CEO, mas na verdade era apenas um funcionário contratado recebendo o salário do meu fundo. Então o que eu era? Perguntou Diego com a voz trêmula, voltando à realidade. Um funcionário assalariado. Assalariado? Sim, o fundo te pagava 100 mil reais por mês. Diego pulou do sofá. Isso era o salário por brincar de CEO. Você é louca. Você perdeu o juízo. Diego agarrou a cabeça com as mãos. 3 anos. Eu achei que era o CEO. Formalmente você era o CEO, mas o poder real sempre foi do fundo. Trouxe os papéis do escritório e coloquei na mesa. A ata da reunião do Conselho de Administração. A partir de amanhã, não precisa mais ir trabalhar. O quê? O Conselho de Administração decidiu pela sua destituição do cargo. Diego pegou os documentos. Suas mãos tremiam violentamente. Isso não pode estar acontecendo. Não pode ser. Obrigada pelos 3 anos de serviço, eu disse calmamente. Diego caiu de joelhos.
Ficou ali no chão da sala sem conseguir levantar a cabeça. Helena, onde foi que eu errei? Você não sabe, sério? Eu não sei o que eu. E pra quem você estava comprando aquele colar ontem no Shopping JK Iguatemi? O corpo de Diego congelou. Você. Você sabe disso? Um colar de 80 mil reais. Helena, isso é dinheiro que você pegou com agiotas. Diego baixou a cabeça ainda mais. Me desculpe. A dívida é de 3 milhões de reais, se não me engano. Como você sabe, os credores entraram em contato comigo, disseram que eu, como esposa, sou avalista. Na verdade, eu não era avalista de nada, mas eles achavam que sim. Essa dívida também foi quitada por mim. Você quitou? Sim, os 3 milhões, integralmente. Diego levantou a cabeça e olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Por quê? Um divórcio não significa que temos que virar inimigos mortais. Mas minha voz continuou fria. No entanto, essa dívida agora foi transferida para o seu nome. Comigo. O que isso significa? Significa que você me deve 3 milhões de reais. Diego quebrou de vez. Ele deitou no chão e não conseguiu se levantar. Meu celular tocou. Mensagem da Sabrina. Vitória disse que cortou relações com Diego. Não quer saber de se encontrar com gente falida. Olhei para a mensagem e suspirei baixinho. Era o que eu esperava. Agora, tudo estava chegando ao fim. Na manhã seguinte, a casa estava muito silenciosa. A sogra continuava sem sair do quarto e Diego, pelo visto, havia passado a noite no sofá da sala. Dormia encolhido debaixo de uma manta. Enquanto eu passava café na cozinha, a campainha tocou. 8h da manhã. Ao abrir, vi 2 homens de terno. Um aparentava uns 50 anos, o outro uns 40. O senhor Diego Melo mora aqui? Perguntou o mais velho, educadamente. Sim, só um minuto. Fui até a sala e acordei Diego. Diego, tem visita para você. Ele se levantou com o cabelo bagunçado. Ao ver os homens de terno, empalideceu. Ah, bom dia. A voz dele tremia. Diego, você se lembra da nossa conversa de ontem? Você tinha que quitar a dívida hoje. Eu tive uns imprevistos. Imprevistos, o rosto do homem mais velho endureceu. Estamos falando de 4 milhões de reais com os juros. 4 milhões? Repeti, surpresa. Eu sabia de 3 milhões. Sim, a senhora é a esposa. Nós explicamos ao seu marido que a taxa de juros era de 10% ao mês. 10% ao mês. Eram juros de agiotagem pesada. Então o principal era 3 milhões e nesse tempo rodou mais 1 milhão de juros? Exatamente. Diego afundou no sofá. Em seu rosto havia puro desespero. Quando você pegou esse dinheiro? Perguntei a Diego. Há uns 6 meses. 6 meses. Fiz as contas, tudo batia. Com juros compostos de 10% ao mês, a bola de neve seria enorme. Com que você gastou isso? Com despesas operacionais da empresa. E Diego se calou. E com despesas pessoais, completei por ele. Especificamente, dinheiro para a Vitória. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Sabrina. Vem pra cá urgente. Em meia hora, Sabrina chegou. Os cobradores esperavam na sala de estar. Bom dia, sou Sabrina Costa, representante legal da Sra. Helena Pereira. Sabrina entregou um cartão de visitas. Posso dar uma olhada nos documentos do empréstimo? Claro, o credor entregou os papéis. Sabrina os analisou com cuidado. A nota promissória foi assinada com Diego Melo como pessoa física. Não há avalistas. Exato. Isso significa que Helena Pereira não tem qualquer relação com esta dívida. Juridicamente, sim, mas o credor hesitou. Isso é patrimônio construído durante o casamento. Então, na prática, ela também responde. Isso não é verdade, afirmou Sabrina firmemente. Helena Pereira e Diego Melo já estão divorciados. A partilha de bens já foi concluída. E Sabrina tirou um documento da pasta. Esta dívida foi contraída pelo senhor Diego na constância do casamento para benefício exclusivo e pessoal dele, não revertendo em favor da família. Logo, não é dívida comum do casal. Os rostos dos cobradores mudaram. Quer dizer que só podemos cobrar do Diego? Exatamente. Sabrina tirou mais um documento. Para conhecimento dos senhores, o senhor Diego está atualmente desempregado. Ontem foi destituído de todos os seus cargos. Desempregado? Os cobradores se espantaram. Sim, e no momento ele não possui nenhum bem em seu nome. Diego, olhando para o chão, murmurou. Eu não sei o que fazer. Bem, senhor Diego, o senhor vai ter que nos apresentar um plano de pagamento, disse o homem mais velho, friamente. Quanto você pode pagar por mês? Agora? Nada.
Talvez você tenha algo que possa dar como garantia? Não tenho nada. Os cobradores trocaram olhares. Nesse caso, senhor Diego, seremos obrigados a tomar medidas drásticas. Medidas drásticas? Um pedido de falência pessoal, por exemplo, ou envolver a polícia. O rosto de Diego ficou ainda mais pálido. Nesse momento, Sabrina perguntou suavemente: os senhores não gostariam de saber com que exatamente esse dinheiro foi gasto? Em que sentido? Sabrina olhou para mim. Eu assenti. A maior parte do montante emprestado foi gasta pelo senhor Diego em presentes. Para uma mulher. Uma mulher? Sim, a amante dele. Na compra de artigos de luxo e viagens, Sabrina pegou o celular e mostrou o vídeo, aquele mesmo do Shopping JK Iguatemi. Neste vídeo, está registrada a compra de um colar de 80 mil reais. Os credores olharam para a tela. Ao verem Diego beijando Vitória, seus rostos viraram pedra. E este é o extrato bancário. Sabrina mostrou outro documento. Para a conta de uma certa Vitória, foram transferidos no total mais de 1 milhão de reais. 1 milhão de reais! Os cobradores aumentaram o tom de voz. Quer dizer que com o nosso dinheiro ele ficava comprando presente para amante? Diego não conseguiu responder. Era tudo verdade. E o mais interessante é que essa mulher cortou qualquer contato com ele. Sabrina mostrou a mensagem no celular. Ela tinha escrito que não se envolvia com homens falidos. Um dos credores explodiu. Ah, seu desgraçado! Quer dizer que com o nosso dinheiro você traía a sua mulher? Exatamente. Neste caso, não se poderia acusar? De estelionato? Perguntou mais velha Sabrina. Se ele declarou uma finalidade falsa para o empréstimo, sim. Ele disse que o dinheiro era para o negócio e gastou com a amante. Isso configura fraude. A fúria dos credores chegou ao limite. Diego estava completamente esmagado. Ele continuava caído no chão, sem conseguir levantar. Me perdoem, por favor, me perdoem. Mas já era tarde. Diego, amanhã esperamos a ligação do seu advogado. Caso contrário, vamos direto para a delegacia registrar o boletim de ocorrência. Após a saída deles, a casa mergulhou novamente em silêncio. Diego continuava jogado no chão da sala. Parecia ter perdido tudo. Nesse momento, ouviram-se passos vindos do segundo andar. A sogra estava descendo as escadas. Helena, ela entrou na sala. Seu rosto estava abatido. Sim, dona Teresa. Você realmente queria nos levar a esse ponto. E o que eu fiz? Você disse que planejou isso por 5 anos. Um plano. Como nos destruir. Havia raiva na voz dela. Dona Teresa, eu apenas tentei proteger o que é meu. E o que você tem? Que você mesma conquistou? Aí estava. A pergunta que eu estava esperando. Amanhã eu contarei tudo a vocês. Amanhã, antes de ir embora, vou explicar uma coisa pela última vez. Passou um brilho de curiosidade nos olhos da sogra. Ela ainda queria saber a origem da minha fortuna. Provavelmente estava preparando um último contra-ataque. Mas eu também estava pronta. Era a hora de revelar toda a verdade. Era a véspera do dia do despejo. Amanhã tudo realmente chegaria ao fim. Desde a hora do almoço, a sogra arrumava as malas. 2 malas grandes e algumas caixas. Ali cabiam 5 anos da vida dela. Diego saiu de manhã e não voltou. Provavelmente estava na casa de algum amigo. Por volta das 20h, a sogra desceu para a sala. Estava mais bem arrumada que o normal, um cardigan preto, saia cinza e até um colar de pérolas. Helena, sente-se. A voz dela estava diferente. Calma, mais firme. Sentei-me no sofá em frente a ela. Quero perguntar pela última vez. Sim. De onde você tirou esse dinheiro de verdade? Finalmente, a pergunta que a atormentava há 2 dias. Você disse herança do seu pai, mas não acredito que uma dona de casa pudesse receber uma herança tão grande para comprar esta mansão em Alphaville. Seu olhar era penetrante. Dona Teresa, e a senhora acha que eu era apenas uma dona de casa? E o que você era? Você não saía para trabalhar? Não. Mas eu trabalhava. Fui ao escritório e trouxe a última pasta com documentos. Os únicos que eu ainda não havia mostrado a ninguém? Veja isso, e a senhora vai entender tudo. Espalhei os documentos sobre a mesa, o contrato de constituição do fundo de truste, relatórios de investimentos imobiliários, extratos de corretoras de valores. A sogra pegou o primeiro documento, Fundo Renascimento. Capital social, 500 milhões de reais. A voz dela tremeu. Sim, este é o fundo que o meu pai instituiu para mim antes de morrer. 500 milhões de reais, para ser exata. Imóveis, ações, liquidez. A sogra largou o documento e olhou para mim.
Havia incredulidade em seu rosto. O seu pai tinha todo esse dinheiro? Sim, ele passou a vida inteira investindo no mercado imobiliário. Ele tinha muitos prédios e galpões comerciais em bairros nobres de São Paulo. Na verdade, ele me ensinou a investir desde criança. Ainda na faculdade, ele comprava imóveis no meu nome. Mas por que você escondeu isso? Eu não escondi. Só não vi necessidade de contar. Entreguei o segundo documento a ela. Este é o contrato do fundo com validade internacional. Ele é gerido através de um banco suíço. Banco suíço? Sim. Os ativos do fundo estão blindados. Ninguém pode tocá-los. O rosto da sogra mudava diante dos meus olhos. A surpresa deu lugar a outro sentimento. Então quer dizer que desde o começo, você. Sim, desde o começo fui eu. Mostrei a ela os relatórios de investimento. As lajes na Faria Lima, a cobertura no Itaim Bibi e esta casa em Alphaville. Tudo comprado com recursos do fundo. E o Diego não sabia? Não. Diego nunca soube de nada até o final. A sogra de repente levou a mão à testa. E a empresa dele também. Ela também foi fundada com dinheiro do fundo e o Diego era só um funcionário contratado. A sogra respirou fundo. Por quê? Por que você não nos disse antes? Naquele momento, a expressão no rosto dela mudou completamente. O olhar frio e desdenhoso com o qual ela me olhou nos últimos 5 anos desapareceu. Em vez disso, via-se arrependimento e remorso. Se eu soubesse, eu teria te tratado tão bem, Heleninha. Exatamente por isso eu não contei. Minha resposta a surpreendeu. O quê? Se a senhora soubesse da minha condição financeira e me tratasse bem por causa disso, não seria verdadeiro. Continuei calmamente. A verdade é a forma como a senhora me tratava quando achava que eu era uma dona de casa pobre que não podia ter filhos. A sogra apertou os lábios firmemente. Durante 5 anos, eu vi a sua verdadeira face. Dona Teresa, se de repente a senhora começasse a me tratar bem por causa de dinheiro, isso não seria sinceridade, seria puro interesse. A sogra baixou a cabeça. Eu nunca tinha visto assim. Eu estava errada. Heleninha, me perdoe, por favor, mas eu não precisava mais das desculpas dela. Já era tarde demais. Dona Teresa, eu não pretendo perdoá-la. Helena, mas agora estava realmente acabado. Peguei o último documento, a ordem judicial de despejo compulsório, que entrava em vigor no dia seguinte. Peço que deixem a casa amanhã, até às 10h00 da manhã. A sogra pegou o documento e perguntou: você realmente não vai perdoar? Eu já perdoei, mas não quero ver, Luz nunca mais. Nesse instante, ouvimos o barulho da porta da frente se abrindo. Diego havia voltado. Seu rosto, ao entrar na sala, estava completamente exausto. Parecia que não tomava banho há dias. Helena, é o fim mesmo, não é? A voz dele estava cheia de desespero. Sim, nós não podemos começar de novo? Não, eu disse com firmeza. Por quê? Porque a confiança foi totalmente destruída. Diego fez menção de cair de joelhos novamente, mas eu o impedi. Não faça isso. Tenho nojo de ver essa cena. Helena, eu me arrependo de verdade. Arrependa-se com a Vitória. O rosto de Diego empalideceu. Com ela já acabou tudo, eu sei. Peguei o celular e mostrei a última mensagem. Não falo com falidos. Diego desabou no chão. Aquela era a imagem de um homem que perdeu absolutamente tudo. E o que eu vou fazer agora? Como eu vou viver? Isso agora é problema seu. Me levantei e a sogra também se levantou. Helena, um último pedido. Qual? Obrigada por esses 5 anos. De verdade. Mas até essa gratidão não tinha mais importância. De nada. Eu também aprendi muito. O que você aprendeu? A conhecer o caráter das pessoas. Na manhã seguinte, às 9h00, o caminhão de mudança chegou. As coisas da sogra e do Diego eram retiradas da casa, uma a uma. Fiquei observando da janela do 2º andar. Pela primeira vez em 5 anos, eu me senti em paz. Exatamente às 10h00, a sogra veio se despedir. Bom, fica com Deus. Adeus, Dona Teresa. Quando ela passou pela porta, senti que finalmente havia conquistado minha liberdade. Diego, ao sair, virava-se o tempo todo, mas eu não acenei da janela. Quando o caminhão foi embora, a casa ficou num silêncio absoluto. Pela primeira vez em 5 anos, aquele espaço era só meu. Sentei-me na sala e preparei um café. Lá fora, o sol quente da primavera brilhava. O celular tocou. Era a Sabrina. Lê acabou? Sim. Acabaram de sair. Como você está se sentindo? Parei por um instante para pensar. Como eu me sentia? Aliviada, eu imagino. Você aguentou tanta coisa. Parabéns. Obrigada, Sá. Sem você eu não teria conseguido. Que isso? Agora começa sua vida nova. Uma nova vida, era verdade. Agora começava a minha verdadeira vida.
Passou-se um mês. Renovei a casa inteira. Troquei os móveis da sala. Transformei o quarto da sogra num escritório de verdade e o do Diego numa academia. Mas a maior mudança aconteceu logo na entrada. Pendurei uma pequena placa de acrílico. Fundo Renascimento, Sala da Presidência. Finalmente eu estava me apresentando ao mundo. Hoje era um dia especial. Sabrina e eu decidimos fazer uma pequena comemoração para marcar esse novo começo. Às 18h, Sabrina chegou. Trazia nas mãos uma garrafa de champanhe e um buquê de flores. Lê, parabéns. Pelo quê? Por finalmente se tornar a verdadeira Helena Pereira. E era verdade. Nos últimos 5 anos vivi como a esposa de alguém, a nora de alguém. Só agora eu podia ser eu mesma. Arrumamos a mesa na sala de estar e abrimos o champanhe. As bolhas subiram alegremente nas taças. A você, a nós. Após o primeiro gole, o clima ficou maravilhoso. Lê, você não se arrepende mesmo de nada? Perguntou Sabrina de repente. Sobre o quê? 5 anos é muito tempo. Fiquei pensando, será que me arrependo? Não me arrependo de ter feito o que fiz. Só sinto raiva de mim mesma. Raiva de não ter feito isso antes? Sim. Sabrina sorriu. Talvez tudo tenha seu tempo certo. Talvez agora fosse o momento exato. E era verdade. Se eu tivesse revelado a verdade antes, talvez o rompimento não fosse tão limpo. Após o jantar, Sabrina sugeriu algo especial. Lê, vamos fazer algo simbólico. Simbólico? Para marcar a ruptura total com o passado, subi ao meu quarto e abri a gaveta da cômoda. No fundo, havia uma caixinha. Dentro dela estava a minha aliança de casamento. A aliança que usei por 5 anos. Eu a tirei no dia do divórcio e guardei. Serve. Sabrina olhou para a aliança e assentiu. Perfeito. Saímos para o jardim. Num dos cantos do terreno havia um pequeno lago ornamental com carpas que eu mesma mandei fazer. Parada na beira do lago, olhei para a aliança. Um design simples em ouro branco. Um dia teve muito valor para mim. Agora era apenas um pedaço de metal. Lê, se quiser dizer alguma coisa, pode dizer, falou Sabrina ao meu lado. Coloquei o anel na palma da mão e refleti. Parecia que eu precisava dizer algo. 5 anos. Não foi fácil. Eu mesma não sabia para quem eram aquelas palavras. Para mim mesma, para o passado ou para as pessoas de quem me separei. Agora acabou de verdade. Joguei a aliança na água. Com um leve ploft, ela desapareceu no fundo. Naquele instante, senti que o ciclo realmente havia se fechado. E o que vai fazer agora, Lê? Perguntou Sabrina. Trabalhar no fundo? Sim. Cuidar do que realmente importa. Na verdade, até agora o Fundo Renascimento operava no automático. Mas agora eu planejava expandir ativamente. Vou investir em mulheres empreendedoras, ajudar mães solo e vítimas de violência doméstica. Que ideia maravilhosa. Quero que tudo o que passei não tenha sido em vão. Sabrina bateu no meu ombro. Você com certeza vai mudar a vida de muita gente. Voltamos para dentro de casa e nos sentamos no sofá da sala. Pela janela, as estrelas brilhavam. No centro de São Paulo quase não dá para vê-las, mas aqui em Alphaville elas brilhavam forte. Depois que Sabrina foi embora, fiquei sozinha na sala e fiz um chá de camomila. O aroma suave era reconfortante. Peguei o celular e vi uma mensagem de um número desconhecido. Helena, é verdade que você é a presidente do Fundo Renascimento? Eu te admiro tanto. Queria ter a coragem de viver a minha verdade um dia. Provavelmente era alguma das vizinhas. Os boatos sobre mim deviam ter se espalhado pelo condomínio. Respondi. Nunca é tarde para ser corajosa. Só precisa dar o primeiro passo. E acrescentei mais uma linha. Não minta para si mesma. Esse é o maior prejuízo que existe. Após enviar a mensagem, olhei para o jardim. O vento balançava as folhas das árvores suavemente. Na próxima primavera, elas dariam novas flores, assim como a minha vida. Uma nova vida, começando aos 41 anos. Alguém pode dizer que é tarde, mas eu não achava. Agora era o momento mais certo de todos. Daqui para frente, viveria sem me importar com o que os outros pensam, sem depender da opinião alheia. Viveria sob o meu próprio nome, Helena Pereira, com todas as possibilidades que esse nome carrega. O vento que vinha do jardim era morno, como se abençoasse o meu recomeço. Terminei o chá e me levantei. Amanhã me esperava um novo dia cheio. Como presidente do fundo, eu tinha muitos compromissos, mas estava ansiosa por eles. Pela primeira vez, eram coisas que eu realmente queria fazer. Subindo a escada, olhei para trás e admirei a sala. O ambiente que eu criei, os móveis que eu escolhi, a casa que montei com o meu gosto, tudo aquilo era legitimamente meu. E você? O que sentiu ao ouvir a história da Helena? Às vezes, achamos que o protagonista da nossa vida é outra pessoa. Mas lembre-se,
O verdadeiro protagonista da sua vida é você mesmo. Nem a idade, nem as circunstâncias podem ser usadas como desculpa. Se você tiver coragem, sempre poderá recomeçar. Guarde as palavras da Helena. Enganar a si mesmo é o maior prejuízo que existe. Se esta história serviu como um pequeno apoio para você, deixe o seu curtir. Se quiser compartilhar a sua história nos comentários, será uma grande honra para mim. Voltarei em breve com uma história nova e ainda mais emocionante. Com vocês, a narradora Ana Carvalho. Muito obrigada.